Olá para todos, começamos agora mais um dos nossos estudos de introdução ao Antigo Testamento. Hoje nós estamos já no nosso 12º estudo, para a glória de Deus. E hoje nós estaremos vendo, teremos como tema então o exílio e o retorno. E se Deus nos abençoar, se Deus assim quiser, até o final do nosso estudo, nós estaremos já terminando o período do Antigo Testamento. Quem sabe a gente tenha semana que vem mais um estudo no qual a gente vai abordar uns temas diferentes, a gente vai conseguir recapitular algumas coisas, conseguir rever alguns conceitos e fechar algumas questões que ficaram em aberto para nós. Mas isso Deus proverá. Então, iniciando o nosso estudo, gostaria de orar com os irmãos e então oremos. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti por esta noite, agradecemos a Ti por este estudo, agradecemos a Ti porque até aqui o Senhor nos abençoou. Agradecemos porque até este momento o Senhor permitiu que, se não todas as semanas possíveis nós tivemos um estudo, e em todos esses momentos o Senhor esteve conosco, o Senhor nos abençoou e cuidou. Nós pedimos que o Senhor abençoe este estudo que teremos hoje para que nós possamos ter um momento proveitoso, possamos aprender da Tua Palavra, possamos aprender mais sobre Ti e possamos conhecer mais sobre o Seu caráter, sobre as coisas que o Senhor fez e as obras que o Senhor operou neste mundo e que o Senhor registrou para nós na Sua Palavra. Agradecemos por todas estas coisas, no nome santo do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Então, como comentado, semana passada nós estivemos vendo um tanto sobre o período dos reis de Israel. Então, de Israel e de Judá, não é mesmo? A gente viu, semana passada a gente já tinha chegado no exílio de Israel, né? A gente viu como que a Assíria, ela tomou grande parte das pessoas que tinham lá, que levaram eles em cativeiro. A gente viu essas coisas, a gente progrediu também um tanto, né, no nosso estudo sobre os reis de Judá e de Israel também. Então, nós vimos também nós chegamos então, perdão, eu só estou abrindo os arquivos aqui para eu poder lembrar melhor, mas então nós vimos até a gente chegar praticamente no exílio de Israel, né? A gente viu até a gente chegar nessa pontinha, a gente viu que chegando ali, a gente até fez um crossover, né, com a nossa pregação de domingo, que nós estamos no livro de Daniel, e a gente viu já o comecinho de como que foi o exílio. Então, se a gente pegar aqui novamente o nosso mapa, que é este aqui, nós pegando novamente aqui essa tabelinha que nós temos, deixa eu só aumentar o zoom, a gente viu então, né, os reinados dessas pessoas aqui, até aqui embaixo. Esse aqui é de Israel, então eles foram levados cativos para a Assíria. E aqui nos tomou um tanto mais de tempo, a gente viu aqui os reinados, né, dentro do reino de Judá. Porém, a gente parou aqui nestes 3 últimos aqui, por conta de que estes 3 últimos aqui, eles são um tanto diferentes, né? A gente tem uma característica especial neles, porque é a partir deles que a gente já vai ver, mais propriamente dito, como que aconteceu o exílio. Então, vindo aqui, né, a gente tinha mostrado esse mapinha aqui também, e a gente viu então o exílio para a Síria e aqui, certo, as deportações, o exílio indo para a Babilônia. Opa, apareceu um efeitozinho ali. Mas a gente viu então estas coisas. E hoje o que nos cabe é que a gente vai revisitar esses reis e a gente vai ver como que se deu essa questão do exílio, certo? Então, cadê? Não é esse aqui. É nesse aqui? Tá certo? Aí, pronto. A gente vai ver algumas questões aqui sobre... Epa, gente, peraí que hoje não tá ajudando. Aí. A gente viu semana passada também esse mapinha aqui que nos mostrava como que era o reino da Assíria, e a gente viu, né, que foi um reinado muito grande. A gente até tinha comparado aqui
com Israel, né, que a gente estava nessa escala aqui, que houve essa... Não era nem nesse mapa, era nesse aqui, né? A gente viu como que estavam os dois mapas e a gente viu, né, como eles eram um enclave dentro desse território tão grande que era o território do Império Assírio. A gente viu também, né, que o Império Assírio ele foi derrotado pela Babilônia e praticamente de um momento para o outro, né, houve a assimilação da Assíria pela Babilônia. E é então que a gente vai voltar, a gente vai tornar para este rei aqui. A gente vai voltar aqui para Jeoaquim. Então Joaquim ele foi esse rei que foi filho de Josias, né? Semana passada a gente já viu um tanto sobre isso. E aconteceu que nesse momento aqui começou a se dar o exílio. O exílio começou a se dar por conta de que houve uma certa rebelião, né, que foi feita. Então a gente viu semana passada sobre essa questão de que eles tentaram se meter nos negócios dos egípcios e coisas assim, e foi isso que começou a causar essa primeira parte do exílio. Então, quando chegou Nabucodonosor, ele chegou lá, ele já tinha poder suficiente para ele pegar uns mementos, pegar umas lembranças, né, lá de Israel. Então, ele levou uma parte substancial da nobreza e ele levou também diversos utensílios do templo. E aqui em Jeoaquim, que foi levado o Daniel e seus amigos. E aqui tá, eu coloquei errado, né, o nome do rei, mas não é Jeoaquim, aí, pronto, Jeoaquim e Joaquim. Esses dois aqui, primeiro, né, então veio Joaquim, e no exílio, nessa parte aqui, ele foi levado Daniel e seus amigos. E nesse momento aqui, provavelmente, o que aconteceu foi que ele não havia pagado tributos para o reinado babilônico. Então eles estavam nessa situação de vassalagem, eles estavam totalmente dependentes, né, da boa vontade da Babilônia. E aqui, provavelmente, em algum momento, Jeoaquim ele não pagou tributo. E nesse início aqui aconteceu que houve um exílio gradual nesse momento, foram vários assaltos que foram feitos da Babilônia, então ficaram vários anos, né, a Babilônia mandando exércitos, mandando pequenos ataques para Judá, e em certo momento foi quando Jeoaquim acabou falecendo num desses ataques. Ele foi então sucedido por Joaquim, né, não mais Jeoaquim, mas Joaquim. Aqui eu coloquei eu tinha colocado o nome diferente porque em diversos momentos vai acabar variando essa questão de nomenclatura, né? Então você tem tanto autores que eles colocam, né, Joaquim com M, Joaquim com N, quanto Jeoaquim e Jeoaquim, que dá a diferença só dessa pronúncia áspera para pronúncia branda. Mas a nossa tradução, se eu não me engano, né, ela está como Jeoaquim e Joaquim. E chegando Joaquim, também conhecido como Jeconias, a gente viu semana passada, inclusive, ou semana retrasada, essa questão de nomenclatura, que os reis, não necessariamente o nome deles, era exatamente o nome que a gente tem, né? Então, Roboão, Jeroboão, Acásia, Acasias, né? Não necessariamente esse era o nome que eles tinham, né? Os nomes de batismo, mas eram os nomes reais. Joaquim, então, era conhecido como Jeconias também, e no ano 597 o que aconteceu foi que os exércitos babilônicos eles cercaram Jerusalém. E nesse momento eles tomaram, né, eles enforçaram melhor essa questão de vassalagem, então Judá foi, pode-se dizer assim, colocado no seu lugar, e eles levaram também despojos do templo. Eles levaram muitos prisioneiros também, então a nobreza aqui foi levada, e aqui que Ezequiel também ele foi levado. Passado isso, a gente tem então o reinado de Zedequias, filho de Josias, e Zedequias, ele também era conhecido como Matanias, né, era outro nome dele. E ele já não era mais um rei propriamente dito, como a gente viu nos reis anteriores. Ele era um administrador de Judá, da província de Judá, para a Babilônia.
seguido a isso, né, ele tomou, ele chegou nesse poder, né, de governador, de administrador de Judá, e isso foi seguido de uma década, mais ou menos, de uma política bem fraca e também vacilante. Então, dentro das diversas insurreições que ocorreram, o desgosto do povo e tal, houve uma rebelião que ela acabou, como que eu falo? Ela acabou causando a queda. E no ano 586 a.C., Jerusalém foi destruída. Aconteceu que os soldados lá, eles conseguiram abrir uma brecha na muralha de Jerusalém e por ali eles entraram e lá, né, eles, né, acabaram por destruir Jerusalém. E aqui que se deu então essa última fase no exílio. Até se a gente voltar então pro nosso mapa, cadê o mapa aqui? Aqui está o nosso mapa. A gente vê então essas três fases, né? Então a primeira fase no ano 605, Daniel e seus amigos. A gente vê outra fase, Ezequiel e mais 10.000, muitas pessoas foram tomadas aqui. E daí aqui o templo é destruído, Jerusalém é destruída no ano 507. E eles são então deportados para a Babilônia. E foi complicada essa última deportação porque ela foi bem violenta. Inclusive, os filhos de Zedequias foram mortos na frente dele e Zedequias ele foi cegado depois disso, de maneira que a última coisa que ele viu com seus olhos foi a morte dos seus filhos. Né? Aqui foi também destruído o templo de Salomão. E é interessante que Jeremias ele tinha dado uma profecia nessa época falando sobre bons e maus figos. E aqui mostra uma coisa interessante sobre a maneira com que Deus ele trata da história, da realidade. Essa ideia do cesto com figos bons e figos maus era de que, assim, perceba que o povo, eles tinham sempre essa ideia territorial, de que aquele era o lugar deles, aquela era a terra deles, a terra prometida aos pais, né, por Deus, que Deus tinha prometido aos pais. E Jeremias ele fala, né, com essa ilustração, com essa revelação, né, que as pessoas que fossem levadas, eles iam ser os figos bons, e as pessoas que ficassem iam ser os figos maus. E aqui, pastoralmente, né, a gente pode pensar que é muito interessante isso, como Deus ele não precisa das condições externas para ele fazer aquilo que ele deseja fazer. Então, se a gente for pensar, né, com os olhos humanos, a gente sempre vai pensar que aquilo que está nas melhores circunstâncias, nas melhores situações, é aquilo que vai dar melhor, né? Pode-se dizer assim. Só que seria mais ou menos essa lógica que a gente pensaria, né? As pessoas que estavam na Terra Prometida, que estavam no lugar que era dos judeus, perdão, que era do povo de Israel, eles iam ser as pessoas que iam conseguir guardar a lei, que iam conseguir se manter fiéis. E aqueles que iam ficar na Babilônia, aqueles que iam estar entre né, nessas práticas mundanas, em outro lugar, em outro terreno, no exílio, essas pessoas iam se deteriorar. Porém, no final, aconteceu justamente o contrário. Aqueles que ficaram acabaram se deteriorando nas suas práticas e aqueles que foram levados foram aqueles que Deus trabalhou mais a fidelidade no coração deles. Então eles foram levados para Babilônia e aqui a gente tem algumas coisas interessantes, né? A gente tem então Nabucodonosor, que era esse rei da Babilônia nessa época. E Nabucodonosor ele foi um grande líder, ele foi um grande rei. Ele conseguiu empreender grandes batalhas militares. Ele edificou diversos templos mesmo. Até hoje a gente tem diversos templos que são atribuídos a Nabucodonosor. E inclusive, olha, para ele agradar a rainha dele, que tinha vindo lá do Império Médio, ele criou os jardins suspensos lá na Babilônia, e eles eram considerados como sendo uma das 7 maravilhas do mundo pelos gregos naquela época. Nabucodonosor ele reinou por 43 anos, bastante tempo, e ele foi substituído, né, ele foi sucedido por Evil-Merodach. Evil-Merodach ele foi a pessoa que acabou libertando Joaquim. Então ele tinha sido levado para a Babilônia, ele estava lá e em certo momento ele foi liberto. Só que Evil-Merodach ele reinou apenas por 2 anos e ele acabou sendo assassinado por Neriglissar, que foi outro rei
da Babilônia que sucedeu ele, né? Neglissar, ele era filho de um dono de terras, né, um homem muito rico lá na Babilônia, e possivelmente ele subiu ao trono porque ele liderou uma revolução com o apoio dos sacerdotes e do exército babilônico, olha que coisa. E possivelmente ele também casou com a filha de Nabucodonosor, então ele se tornou um herdeiro legítimo do reino, do trono. E no ano 556 ele faleceu e foi sucedido por Labasse Marduk. Ele acabou governando por muito pouco tempo, então a gente tem pouca informação histórica sobre ele, ou menos informação histórica do que sobre os outros reis. Então ele governou poucos meses e ele já perdeu o trono para Nabonido. Nabonido foi um caso muito interessante, porque ele estava no trono e ele não se interessou muito pela Babilônia, certo? Ele se focou muito em Harã, que era a terra que os pais dele tinham muita questão lá de culto e coisas assim, então ele se focava muito naquela área. E ele acabou entregando o controle da Babilônia para Belsazar. E ele acabou que ele ficava só viajando para lá e para cá, sabe? Ele ia para Harã, e a gente pode lembrar de Harã, onde que era, a gente já viu no mapa, né? Que era da onde veio Abraão, ele tinha vindo de lá. Era de lá que Deus tirou ele da sua terra e da sua parentela e levou ele para a terra onde Deus acabou mostrando. E foi justo para esse lugar que Nabonido ele ia bastante. Então ele entregou o poder para Belsazar. E só que nesse momento acabou que apareceu mais uma força, mais um ente, né, nessa guerra, que era a Pérsia. Então nesse esquema de apogeu e queda das civilizações, né, a Babilônia ela tinha atingido o apogeu dela em Nabucodonosor. Interessante. E pouco tempo depois, né, foi sucedido então por esses grupos de reis, e chegando em Nabonido já estava aqui no final. E estando no final, você já vê uma potência lá sempre ela surgindo no horizonte, pronta para tomar o poder. E foi justamente o que aconteceu. A Pérsia ela acabou se levantando. Só que quando aconteceu que Ciro já estava batendo na porta, ele já estava bem pertinho ali, quase fazendo a festa na Babilônia, aí Nabonido ele acabou resolvendo voltar, né? Então ele voltou por um tempo ali, e ele voltou, só que ele voltou tipo todo espiritualzinho, sabe? Então ele voltou buscando a ajuda de muitos deuses, e ele também restaurou uma festa muito importante na Babilônia, que era a festa de Ano Novo. Então, antes de Nabonido, essa festa era tipo a festa. Só que quando o Belsazar ele ficou então como esse administrador, como essa pessoa que de fato exercia o poder na Babilônia, esse rei, ele, como você não tinha, né, Nabonido, que era esse sucessor mais próximo, acabava que essa festa não acontecia e também não se fazia questão de que ela acontecesse. E quando ele voltou, todo espiritual e tal, ele também inclusive restituiu essa festa. E foram festas grandes, né, que faziam, só que quando foi restaurado então essas festas cultuais, o inimigo já estava à porta. Então, pouco tempo depois, não demorou muito para Ciro ele entrar e desfilar vitorioso na Babilônia. Se você quer saber mais detalhes sobre isso, a nossa pregação de 2 semanas atrás, ela tratou desse assunto. E, né, ela está disponível no nosso canal do YouTube. Se você entrar lá no canal da nossa congregação, IP Metropolitana de SP, você poderá ver essa pregação e muitas outras. Então, Nabonido, né, Belsazar, os dois, né, não deu muito certo. E Ciro, ele entrou triunfante, esse rei da Pérsia, que tomou então o poder. E a Pérsia, eles tinham uma filosofia de poder bem diferente da Babilônia. Porque na Babilônia, o que eles faziam é que eles conquistavam e eles assimilavam o povo. Então eles tomavam as pessoas da terra deles, e quando tomavam essas pessoas tinham que aprender com a cultura babilônica. Porém, a Pérsia não era desse jeito. A Pérsia, eles incentivavam culturalmente os povos que eram subjugados. Então não era uma política de cativeiro, era uma política de incentivo cultural. E os israelitas, especialmente, foram muito beneficiados por isso.
porque nesse momento que então ocorreu a volta do povo do exílio. Então foi isso que aconteceu, né, na Babilônia e, né, agora nessa pontinha que a gente pegou da Pérsia. Houveram diversos reis lá na Pérsia, né, também naturalmente, nesses anos subsequentes, só que foi basicamente esse o período que a gente viu até agora, foi entre essa primeira geração de israelitas lá para a Babilônia e eles acabarem voltando. Inclusive, se a gente pegar aqui o nosso mapa, aqui, a gente pode ter uma ideia também interessante sobre isso. Esse aqui é um mapinha sobre o exílio, e eu peço perdão para os irmãos, por conta de que os mapas agora, eles são tão grandes que eles já têm uma distorção muito grande, sabe? Então, se não bater direito aqui os oceanos e tal, é por conta de que a curvatura, o Império era tão grande que a curvatura da Terra, ela já está fazendo bastante diferença no display aqui, né? na mostra aqui dos mapas. Então, aqui em roxo, a gente tem esse primeiro cativeiro que houve, que foi para a Assíria, que foi dos israelitas, né, o Reino do Norte. Então, eles foram levados nessa distância aqui, mais ou menos. Então, a gente tem aqui Alepo na Síria, a gente tem aqui mais ou menos Arã, e eles foram levados para cá, para além do Tigre e para esses territórios aqui. A gente já viu um tanto sobre... a gente viu até um mapa, né, da Assíria nos estudos passados. E aqui foi Judá. Quando foi tomado, eles foram levados então aqui até a Babilônia, até essas cidades aqui, né, aqui mais pro Oriente. E também aconteceu que a Babilônia não apenas levou as pessoas, e aqui não virou um desertão, não. Aconteceu que eles tomaram pessoas de cá e levaram eles, certo, para colonizar, para estarem, como que se pode dizer, para tomarem, né, o território de onde o povo tinha sido retirado. Então foram gentios que foram levados para Israel nessa época. Então eu creio que isso pode dar uma perspectiva um tanto, né, interessante para a gente também. Outro mapinha que dá para a gente mostrar, para a gente ter uma ideia também de escala dos impérios nessa época, a gente tem aqui a Pérsia no Império de Ciro. Então a gente tinha aqui Judá, certo? Que até um tempo, né, eles tinham sido tomados por Jerusalém. E daí foram levados, então, foram levados para a Babilônia, foi tomada quando a Babilônia foi tomada por Ciro, foi este mapa aqui que acabou sendo feito, certo? Você pode perceber que o Império Persa, ele também já estava tendo uma influência um tantinho grande aqui, né? E ainda você tem aqui o Império Neobabilônico, só que não é o Império Babilônico como a gente tinha antes, por conta que aqui já tinha sido tomado, né? Até inclusive a Babilônia, antes, se os irmãos lembram, eles pegavam aqui inclusive o Egito, né? Só que agora perceba que o Egito já não se abarca, né? Então, quando ocorreu de passar esses reinados e a gente chega então no reino de Xerxes, já está então um pouquinho maior também o Império Persa, que foi, né, esse segundo império. Então percebam o tamanho da escala que a gente já está lidando aqui, certo? Foram impérios enormes, certo? Foram grandes impérios. Então a gente já tinha se espantado, né, com o tamanho aqui do Império Babilônico nessa época, né? Então perceba que a Pérsia foi também essa grande potência. E uma curiosidade, né, a gente vai ver isso daqui a pouco, mas é nessa configuração de império que a gente tem a história de Esther. Então perceba como as coisas nessa época, qual que foi a escala, né, de poder e a escala de influência, né, que ocorreu nessa época. Então, né, percebam que é um enorme de um império, né, então já é bem substancial, né, dá para você ver do espaço esse império. Mas enfim, tudo isso foi o que aconteceu na Babilônia e também na Pérsia, certo? A gente vai então voltar um pouco no tempo, vamos voltar então para a gente ver como que foi o período do exílio, a gente viu como que foram os reis, né, desses impérios, e a gente vai ver então agora como que foi o dia a dia do povo, como que era nessa época do exílio. Então, voltando um tempo, estava acontecendo muitas rebeliões no ocidente, né, da Babilônia,
E Nebopolassar, que era um imperador da Babilônia, ele acabou enviando o filho dele, Nabucodonosor, para conter essas rebeliões, essas pessoas que não estavam pagando imposto e tal. E enquanto Nabucodonosor estava indo, Nebopolassar ele acabou morrendo, Nabucodonosor voltou correndo lá, foi coroado rei, e nisso o exército tinha ficado, o exército acabou pegando e levando, né, os cativos e os tesouros. Foi aí que Daniel tinha sido levado. Isso aconteceu no 3º ano do reinado de Jeoaquim. Isso foi no ano 605 que aconteceu. Daí, no ano 597, Judá parou de pagar os seus tributos e Nabucodonosor ele estava em outro lugar, certo? Ele não estava muito perto ali, então ele incitou nações vizinhas, né? Ou melhor, governos vizinhos ali perto, né? Ainda dentro da Babilônia, para que eles fossem e atacassem Israel. E nisso foi o povo exilado. Foram levados então esses 10.000 e também Ezequiel. Eles tendo sido levados, é interessante que o povo continuou sendo fiel a Joaquim nessa época, que hoje era o reinado de Joaquim. O povo continuou sendo fiel a ele, a gente tem inscrições, né, dentro da arqueologia, a gente tem inclusive artefatos dessa época que estão com o nome de Joaquim, que isso mostra pra gente que o povo ainda manteve uma parte da identidade deles ainda nessa época. Ainda que eles estivessem no exílio, eles tinham ainda essa perspectiva de que isso ia acabar logo. E é muito interessante isso, porque o povo ele teve uma mudança de visão, porque eles achavam que não ia ser muita coisa. Inclusive, se a gente voltar para a narrativa dos profetas, a gente vê que tinham muitos falsos profetas, certo? Que eles falavam nessa época. Então, às vezes você tinha diversos falsos profetas e você tinha um profeta verdadeiro que falava, sabe? Até tem uma história interessante, isso aqui é essa história de Isaías, né? Que Isaías, ele tinha... me perdoe, irmãos, eu esqueci como... era uma... ele tinha alguma coisa de madeira que ele tinha feito e que era... eu acho que era uma coleira, uma coisa assim, perdão, irmãos, eu não lembro qual que era o artefato, mas ele tinha um negócio que ele tinha feito de madeira que era para simbolizar que o povo ele seria levado. Então assim, olha, assim como isso aqui tá me prendendo, assim o povo será levado em cativeiro. E, nossa, que coisa, né? Foi muito impactante. Aí apareceu um falso profeta lá, o cara quebrou um negócio de madeira e falou, né, não, olha, assim como isso aqui foi quebrado, da mesma maneira a Babilônia vai ser quebrada, né? E olha só. E daí, daqui a pouco Isaías apareceu com o mesmo negócio, feito de ferro agora, sabe? Então, não tinha o que fazer. Quero ver o cara quebrar o negócio de ferro agora, né? Mas enfim, eu falo isso por conta de que existia, de fato, essa questão dos falsos profetas, e eram muitos falsos profetas que surgiram naquela época. E daí no ano 586 houve mais uma invasão, só que nessa vez, né, nessa última invasão, Jerusalém e o templo eles foram destruídos. O templo de Salomão, que a gente tinha visto, o trabalho que deu para fazer, né, o quanto que foi importante na história de Israel, o que aquilo simbolizava. Tanto a cidade de Jerusalém quanto o templo foram destruídos, né, ruíram. E foram então os cativos foram levados para toda a Babilônia, né? Eles foram levados especialmente para aquele lugar que a gente viu no mapinha, porém, acabou que por toda a Babilônia eles se espalharam no final das contas. E isso gerou no povo um sentimento muito forte de saudades da pátria, e foi aqui que eles acabaram abandonando essa esperança de voltar logo, porque o cativeiro já estava durando um pouquinho mais de tempo, né? Inclusive, a identidade, né, a atividade que eles desenvolviam, ela acabou mudando. Eles se tornaram pastores e plantadores. A gente viu que era um povo mais pastoril, né, o povo de Israel. Só que agora, né, na Babilônia, eles acabaram se tornando pastores e plantadores. Eles eram, inclusive, também muito ativos no comércio. Foi nessa época também que foi adotado o aramaico, que tornou-se, né, essa língua corrente do império naquela época. Inclusive, uma parte do livro de Daniel, ela está escrita em aramaico, e aramaico é essa língua que ela é bem diferente, né, do hebraico, porém ela tem algumas similaridades. Até inclusive o alfabeto hebraico que nós temos hoje, que é utilizado hoje, as letrinhas do hebraico, elas foram retiradas do aramaico. Então o alfabeto hebraico antes do exílio, ele era de um jeito.
depois do exílio acabou que o formato das letras mudou. A língua era a mesma, a estrutura era a mesma, as palavras ainda eram a mesma e o texto da Bíblia que a gente tem, mais importante do que isso, né, é o mesmo. Porém, a letra que era utilizada, né, mudou a grafia. E nessa época, o povo ele gozava de uma certa liberdade religiosa e civil, então eu não sei como que você imagina o cativeiro, só que muitas vezes a gente, né, tomando os livros, especialmente, né, de Lamentações, os Salmos, nos parece que foi algo muito desumano, né? Só que o povo ele não era tratado como escravo e como, né, pessoas a serem maltratadas fisicamente, açoitados e tal. Não, o povo ele tinha liberdade para... Eles viviam até com certa dignidade lá na Babilônia. Então a gente percebe diversas pessoas que tiveram papéis importantes, até no governo babilônico, né, como é o caso de Daniel, de seus companheiros também, e de outros casos que a gente vai vendo também naquela época. Ezequiel, ele inclusive até conseguiu ter um ministério bastante extenso entre os cativos, então ele tinha essa liberdade religiosa, inclusive, de poder falar para o povo, exortar o povo e tudo mais. E Daniel, ele foi instituído como autoridade na Babilônia, né? Se você quer saber mais sobre isso, a gente está tendo uma série maravilhosa de exposições sobre Daniel, no livro de Daniel, na nossa congregação, no canal do YouTube, que você vai ver. E nisso, Joaquim também, ele contava até com auxiliares e com provisões para ele e para a família dele. E outras questões que a gente vê também pela arqueologia de decretos do governo, né, documentos que a gente tem, não era somente a família dele, eram diversas famílias nobres que tinham um status de nobreza até no exílio. O Estado pagava as provisões e aquilo que eles necessitavam. E na corte de Xerxes I, Esther acabou sendo, né, fazendo uma parte importante, né, da corte. Neemias também, ele participou da corte real. Então, a imagem que a gente tem muitas vezes é de ser um tempo difícil para o povo, e de fato foi. Só que não por causa de questões externas, mas por conta de disposições internas do coração do povo. Eles não eram, então, esses escravos sofridos, porém a humilhação e a angústia que eles sentiam estava na alma deles. Israel, Judá, o povo de Israel tinha se tornado como um motejo, tinha se tornado como um ditado, né, de pessoas, né, de piada entre as nações. E era especialmente complicado para eles quando eles viam o estado presente deles e as glórias que eles tinham visto na época de Salomão, na época de Davi, quando eles tinham, né, um reinado deles e tudo mais. E essa questão de terra prometida era muito importante para o povo de Israel. De maneira que eles agora já não tinham mais. Deus tinha prometido uma terra e agora eles não mais a têm. E só que uma coisa que confortava especialmente era que dentro do ministério profético havia a profecia também de que eles voltariam. Então, da mesma maneira que o exílio tinha sido prometido, também o retorno tinha sido prometido. Então, chega um determinado momento, né, passando essas coisas, então, né, desse período de exílio, tem um determinado momento, então, que a Pérsia, ela vai e toma o poder, e quando isso acontece, Ciro, ele emite um edito permitindo o retorno do povo para a sua terra. E foi um retorno não apenas de pessoas, mas também de utensílios. Então eles retornaram com os utensílios do templo, né, uma grande parte deles. A Arca da Aliança, por exemplo, não retornou, ela provavelmente foi destruída nessa destruição de Jerusalém, foi pilhada, queimaram para fazer ídolo, alguma coisa assim. Mas enfim, né, acabou que uma parte importante dos utensílios do templo acabou inclusive voltando para ajudar, né. Eles voltaram lá para Jerusalém para ajudar e apenas mais ou menos umas 50 mil pessoas tornaram para o território. Então é um número muito pequeno, né? Você pensa que 50 mil pessoas é uma cidade pequena, não é mesmo? Por um território, né, relativamente, né, para 50 mil pessoas, né, relativamente grande. Haviam ainda pessoas que estavam lá, gentios que habitavam na terra,
Até a gente vai ver que esse é um grande problema, a questão dos casamentos mistos, né? Mas inclusive também pessoas que ficaram lá durante o exílio, né? Que a gente teve os dois figos, né? Os que foram embora e os que ficaram. Os figos podres, né? Ainda ficaram por lá um tempo. E nessa época é importante Zorobabel, que era neto de Joaquim, e Josué, que ele era o sumo sacerdote. Então perceba que ainda, inclusive, essa questão sacerdotal levítica acabou, né, se perpetuando até na Babilônia. E nisso eles conduziram o povo, essas pessoas, né, Zorobabel e Josué, desculpa, conduziram o povo nessa restauração para a ordem, né? Quando eles chegaram, então o povo ele se instalou, eles fizeram diversos holocaustos, inclusive a festa dos tabernáculos. E no ano seguinte começou a construção no templo. Isso aqui é o que está sendo narrado em Esdras, capítulos 1 até o 6. E foram mais ou menos 23 anos no total até ser construído, de fato, ser terminada a construção do templo. Então, de 1 a 6, a gente tem então essa narrativa da construção do templo. Então, o povo ele chegou, ele se instalou, eles fizeram holocaustos, uma cerimônia de holocaustos, a festa dos tabernáculos, e a construção começou no ano seguinte, né? E a festa, foi feita também uma festa, né, quando foi lançado os alicerces do templo, e nesse momento a gente tem uma cena muito triste no livro de Esdras, que é quando as pessoas mais velhas do povo, elas lembravam de como que era o templo de Salomão, e eles viram aquelas fundações que estavam sendo feitas para o novo templo, e diz que eles choraram bastante, porque a glória desse novo templo não era nem parecida com a do templo anterior. Só que aconteceu que Samaria julgava que Judá era parte da província deles, então essa questão de governo ainda não estava muito bem estabelecida. E daí eles tentaram impedir a construção do templo e conseguiram, deu certo, a construção parou. Só que no segundo ano de Dario foi que a construção ela recomeçou, né, do reinado de Dario por sobre Judá. Recomeçou a construção e daí Zorobabel e Josué eles lideraram o esforço. E Zacarias e Ageu, os dois profetas, eles também ajudaram, inclusive, a liderar o povo nessa época. O templo, então, ele acabou sendo construído, só que também não apenas era um templo menor, mas não havia a Arca da Aliança no Santo dos Santos. E daí foi feito, então, a inauguração do templo. E daí, passado algum tempo, né, passou alguns anos e a história de Esther, ela acontece nessa época. Então, a história de Esther, o livro todo de Esther, ele acontece entre Esdras 5 e Esdras 6, porque tem um período de 58 anos entre esses dois capítulos. Entre terminar Esdras 5 e começar Esdras 6, passam-se 58 anos. E Esdras ele teve um ministério bastante didático entre o povo, então ele era um levita, e ele trouxe um decreto para o retorno, e foi um decreto muito generoso, inclusive, porque ele voltou praticamente com um cheque em branco, né, para tomar dos tesouros reais, para colher para pegar o que ele precisasse, para poder construir e reedificar o templo. Então os governantes, né, eles supriram aquilo que foi necessário para o templo, para fazer essa reforma, ampliação, enfim, né, obras necessárias no templo, que depois de 58 anos já, né, foi bastante tempo. E outros tesouros também foram trazidos da Babilônia, eles foram inspecionados pelos sacerdotes e logo foram devolvidos. Só que aconteceu que o povo estava em jugo desigual, então haviam pessoas lá dentre os gentios que estavam em Jerusalém, em Judá, e as pessoas se casaram, né, com o povo de Israel, se casou com os gentios e tudo mais, só que e Esdras ele fez uma cerimônia tudo mais lá, exortou o povo, chamou o povo à lei, e o povo se comprometeu a anular esses casamentos que eram abominação diante do Senhor. Passado isso, ocorreu que a gente tem então um livro de Neemias, né? Esse evento ali, ele acontece no finalzinho de Esdras, e daí a gente tem agora o livro de Neemias. E Neemias ele foi quem auxiliou o povo a reconstruir Jerusalém. Neemias ele foi um grande líder civil, um político, ele era um governador dessa província, ele era um governador de Judá.
E especialmente Neemias, assim, particularmente eu gosto bastante dele, porque você vê muita sabedoria nos atos dele, politicamente, na questão de governo, né, questão de liderança de coisas civis. Ele era copeiro de Artaxerxes, só que em determinado momento ele estava muito triste, ele foi parte dessas pessoas que ficaram lá na Pérsia depois das primeiras levas, ele tinha ficado por lá por bastante tempo, só que em determinado momento ele ouviu as notícias que os muros de Jerusalém não tinham sido construídos e como que estava a situação lá, e ele era copeiro do rei. E no momento lá que ele foi experimentar o vinho pro rei, né, para ter certeza que não estava envenenado nem nada, o rei viu que ele estava muito triste, daí ele ficou com bastante medo. Só que daí ele comentou com o rei o que tinha acontecido, e daí ele foi enviado como para inspecionar e ver como estavam as coisas lá. E acabou que ele ficou e ele conseguiu se instaurar como esse governador daquela região. Ele liderou, inclusive, a reconstrução de Jerusalém. Ele reuniu o povo, né, numa cerimônia, e daí nisso o povo concordou em reconstruir as muralhas de Jerusalém, que também tinham sido derrubadas, né? E ficou todos esses anos também sem ser reconstruído. As províncias próximas não gostaram muito da ideia, né? Só que quando a muralha já estava na metade, acabou que teve que parar, né? Só que foi feita outra tentativa, ele conseguiu recuperar, né, o decreto que Ciro ele tinha falado que dava para reconstruir, para fazer o que quisessem lá, e nisso conseguiram então continuar com as obras e a muralha foi terminada. E ali então, ele também no finalzinho do livro, ele vai e ele instala um sistema de segurança lá em Jerusalém e para o povo de Judá. Por conta de que ainda havia muito esse problema de povos inimigos, eles tentando invadir. Durante a construção das muralhas, até no livro de Neemias é importante isso, que ele criou, né, diversos mecanismos para que o povo não fosse assaltado durante isso. Inclusive teve uma época lá que eles, né, metade das pessoas construíam, metade das pessoas ficavam vigiando, eles trabalhavam desde manhã até de noite e tal. E então foi muito necessário essa questão militar, de planejamento militar. Só que eles conseguiram, né, construir a muralha, e daí, feito isso, ele instalou um sistema de atalaias, né, pessoas que ficavam vigiando para saber se havia algum inimigo chegando, alguma coisa assim. Foi feita então depois disso uma festa grande e uma reproclamação do pacto. Foi exposta a lei para o povo ouviu novamente a lei, muito parecido com aquilo que tinha havido no Sinai, muito parecido com aquilo que tinha havido quando quando em Deuteronômio, também quando Josué chegou lá no povo, e mais uma vez é reunido o povo, é proclamado o pacto, a lei do Senhor e tudo mais. E teve essa cerimônia solene. Ele também advogou bastante pelo aumento populacional, certo? O povo deveria se multiplicar, porque fazendo isso eles poderiam subjugar melhor a terra. A gente já viu também qual que é a implicação disso para os nossos dias, a gente viu algumas semanas atrás. E ele instaurou também, colocou algumas reformas religiosas nessa época, no sentido de chamar o povo novamente para adoração verdadeira. E aqui a gente tem então, chegando nesse momento, a gente termina o livro de Neemias, e aqui a gente tem uma notícia, porque a gente já chegou no final da narrativa do Antigo Testamento. Terminamos Neemias e a gente terminou então a nossa narrativa do Antigo Testamento. A gente viu, né, durante todos esses estudos, esses 12 estudos até agora, a gente viu então desde o início do mundo até esse momento aqui que foi reconstruído as muralhas e houve essa cerimônia solene. E uma coisa que a gente tinha visto, então, era que a gente precisa olhar literariamente para essa história. Ou melhor, não que a gente precisa, mas que é interessante que a gente faça isso. A gente olhar para essas narrativas e olhar para o fluxo das coisas que Deus está desenvolvendo, as coisas que Ele prometeu que Ele ia fazer, e a gente perceber como que isso se encaixa na narrativa da redenção. Então Deus ele tinha feito várias promessas para o povo, dentre elas que Deus apartaria de Jacó a sua iniquidade, que Deus ele traria um Salvador que apartaria os pecados do povo, que haveria novamente essa união do povo com Deus, e algumas dessas coisas acabaram se cumprindo, que o povo teria uma grande influência e tudo mais.
Só que perceba que a gente termina então o Antigo Testamento, a gente termina essa narrativa com meio insosso, né? Meio estranho, porque o povo teve esse apogeu muito grande, né? Lá em não muito grande, né? Lá em Davi e em Salomão, essas duas gerações, e depois disso a gente viu que só foi queda. E antes disso também foi sempre batalha para o povo chegar na condição ideal e sempre com muita idolatria, muito pecado. E daí, depois do povo praticar tantas impiedades, o reino foi dividido, daí as pessoas foram levadas cativas, e daí eles voltam, e não é nenhuma sombra daquilo que era antes. Então, o que será que acontece agora, né? Porque é triste isso, né? Pense. E o povo também, imagina o povo com isso na cabeça, porque depois isso a gente estava aqui perto do ano 400 antes de Cristo. Então pense nesses 400 anos nos quais não foi suscitado profeta para ajudar, no qual grandes coisas não aconteceram, sabe? No sentido desse fluxo narrativo da redenção. O que será que nos resta, né? O que será que a gente tem pela frente? É isso que a gente vai ver então no nosso próximo estudo. Então a notícia que a gente tem para agora é que aqui formalmente está acabado o nosso estudo narrativo sobre o Antigo Testamento. Eu ainda estou estudando a possibilidade, quem sabe a gente tenha, talvez sim, talvez não, mas quem sabe semana que vem a gente tem então um apanhado geral e a gente vai poder tocar em algumas outras coisas também que a gente não tinha tocado sobre o Antigo Testamento fora desse fluxo narrativo, como por exemplo a literatura sapiencial, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e outras coisas também, a questão das alianças. Quem sabe a gente consiga tratar isso na semana que vem, se Deus nos permitir. Mas, a princípio, né, esse nosso fluxo narrativo, ele tá terminado. A gente tem aqui o nosso Q&A agora, porém, também não temos perguntas mais uma vez. Então, o nosso estudo de hoje, também o 12º estudo, que coisa, a gente já terminou, então, essa parte. Que Deus nos abençoe, estaremos orando e daí estará terminado o nosso estudo do dia de hoje, beleza? Então, oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos a Ti pela Tua palavra e agradecemos a Ti por este estudo. Agradecemos porque até aqui o Senhor nos conduziu e até aqui nós pudemos estudar a Tua palavra. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor foi misericordioso conosco e porque tantas coisas o Senhor nos fala através da Sua palavra, da Sua Bíblia. Senhor, nos abençoa, cuida de nós, conforme nós continuamos e seguimos com o nosso dia a dia. Rogamos por todos aqueles que assistiram o estudo, rogamos também por este que proferiu o estudo e pedimos que o Senhor nos abençoe a todos, para a Tua honra e para a Tua glória. No nome santo de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Então, que Deus nos abençoe. Um grande abraço para todos. Até mais.